Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Aqui é o pastor Eduardo. Os irmãos sabem que por conta da pandemia que o mundo está enfrentando, a gente não consegue se reunir nos templos e a gente precisa dar continuidade na nossa edificação espiritual. Por isso nós estamos aqui gravando uma mensagem aos irmãos a respeito do nosso culto de doutrina, o culto de ensino. Os irmãos que têm acompanhado os cultos, têm congregado conosco, sabem que nós estamos estudando sobre os dons de Deus. Estamos estudando tanto os dons espirituais quanto os dons ministeriais. E nessa terça-feira, hoje, neste culto de doutrina, um culto de doutrina online, diferente, mas também que servirá para a nossa edificação, nós vamos falar de mais um dom espiritual, desta vez o dom de discernimento de espíritos, que está baseado no texto que Paulo escreveu aos irmãos de Corinto. 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 10, fala a respeito deste dom, aonde ele diz assim: há outro discernimento de espíritos. Paulo, quando escreveu aos irmãos de Corinto, ele estava ensinando aqueles irmãos a respeito da utilidade, do propósito dos dons de Deus, dos dons espirituais para a edificação da igreja, e ele fala a respeito do dom de discernimento de espíritos, que é um dom importantíssimo para os dias de hoje, importantíssimo para a igreja do Senhor, para a edificação do corpo de Cristo. E assim como os outros dons que nós já estudamos, o dom de sabedoria, o dom da palavra de sabedoria e o dom da palavra de conhecimento que estudamos na terça-feira passada, o dom de discernimento de espírito integra a categoria de dons classificados como dons que manifestam o saber de Deus, ou dons de sabedoria ou de revelação. E nós já estudamos sobre isso. Este dom, ele tem uma relação com outros dons, e a gente vai perceber isso, principalmente a forma que ele é colocado no momento em que ele é listado. Ele é listado lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, o texto que nós lemos. Ele é listado após o dom de profecia. Isso nos sugere uma conexão entre os dois dons, uma conexão entre o dom de profecia e o dom de discernimento de espírito. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29, a Bíblia fala também assim: e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29, o verbo grego utilizado ali, diacrino, e o substantivo de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, diacrises do grego, elas têm raízes comuns na palavra crino, e essa palavra ela tem um significado de distinguir, julgar, separar, discriminar. Ou seja, as expressões no grego, que originalmente foi escrito o Novo Testamento, eles trazem uma ideia de que este dom de discernimento de espírito ele serve para fazer uma distinção, um julgamento, uma separação, uma discriminação a respeito do espírito que é usado naquela manifestação. E qual é o propósito desse dom? O teólogo Stanley Orton, ele diz que este dom ele envolve uma percepção capaz de distinguir espíritos, cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. Ou seja, o que nosso irmão Stanley Orton está querendo dizer é de que este dom ele serve para que a igreja esteja protegida em relação às manifestações que podem acontecer na igreja, nos protegendo principalmente dos ataques de Satanás. Ou seja, o discernimento de espírito, ele protege a igreja, ele diz qual é a fonte deste espírito que está, porventura, usando uma pessoa para que a igreja esteja atenta e protegida. Mas discernir de quê? Discernir a respeito do espírito que está sendo utilizado. Nós sabemos pela Bíblia Sagrada
que existem 3 espíritos que atuam no mundo: o Espírito Santo, o espírito do diabo e o espírito humano, né? Ou seja, as manifestações espirituais no mundo em que vivemos têm 3 origens, 3 fontes: Deus, o diabo e o homem. E o dom de discernimento de espírito, ele serve para fazer a distinção de qual é a fonte daquela manifestação espiritual que porventura venha a acontecer. E aí a gente vai ver, irmãos, que o espírito do homem ele pode ser influenciado, né? Ele pode ser tanto inspirado pelo Espírito Santo, conforme as referências que os irmãos estão vendo aí, quanto também o homem, se ele não for temente a Deus, ele pode ser usado pelo diabo mediante atuações de espíritos enganadores, né? Inclusive com manifestação de milagres, conforme a gente vê lá, um texto bem clássico, o texto lá de Êxodo capítulo 7, né? Que fala ali da manifestação daqueles magos ali do Egito. E a gente sabe que por haver a possibilidade dessa manifestação do espírito do homem, sem a influência, melhor dizendo, do espírito do homem, tanto por Deus quanto pelo diabo, né, a gente vai perceber que há uma necessidade. Então, todos precisam, né, a necessidade da igreja de ter esse dom é que todos precisam deste dom, mas principalmente a liderança, as lideranças da igreja, para que não sejam enganados e para que possam estar atentos ao ensino correto, né, daqueles que estão sob os seus cuidados. Por isso que em 1 João, o apóstolo João vai dizer, 1 João capítulo 4, versículo 1, ele diz: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Né? A Bíblia vai dizer lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 20 e 21: Não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. E aí a gente vai ver que a Bíblia fala de um julgamento, de que nós devemos julgar o Espírito, a fonte daquela manifestação espiritual. Por isso, de maneira nenhuma é errado o crente fazer uma distinção daquela manifestação espiritual. É a Bíblia que nos orienta a fazer assim. E alguém pode perguntar: como é que eu posso fazer para desenvolver essa capacidade? Primeira coisa que a gente precisa entender é que existem algumas formas de nós discernirmos esse espírito. A primeira coisa que a gente pode entender é que a gente precisa crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Pedro vai nos orientar na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Nós precisamos ser bem ensinados na palavra de Deus, nós precisamos ter maturidade espiritual, nós precisamos sermos cristãos espirituais, né? Precisamos ser crentes que observem bem, sermos observadores, né? Uma das coisas que precisamos observar é se a profecia se cumpriu ou não, né? Se a manifestação leva o povo ao pecado ou à santificação, são questões que a gente precisa observar. Então essas características a gente vai ver e vamos crescer aprendendo ali como fazer o discernimento. E eu diria para os irmãos que uma das coisas também que a gente pode entender para provar aquela fonte, para entender, discernir, fazer o discernimento correto, é aquilo que está acontecendo, aquela manifestação está se levando a ficar mais próximo de Deus. Você, ao ver aquela manifestação, você se sente mais dependente de Cristo, você descansa em Cristo, você se aproxima de Deus, você passa a ter uma vida mais santa, ou isso tem te afastado, isso não tem te edificado, isso não tem glorificado o Senhor? São questões que a gente pode levantar para fazer uma melhor observação, uma distinção da fonte deste Espírito. Mas, ainda assim, mesmo com todas essas observações, a gente sabe que aplicando todos esses critérios, muitas vezes nós não conseguimos reconhecer que Espírito está por trás de algumas manifestações. A gente sabe que hoje há diversas manifestações e a gente fica na dúvida: será que é Deus? Será que é o diabo? Será que é a emoção do homem que está levando aquela pessoa a manifestar daquela forma? E aí a gente fica se perguntando sobre isso, e mesmo colocando todos esses critérios que eu já falei aos irmãos, a gente ainda fica na dúvida. E é daí que a gente vê a importância do dom de discernimento de espíritos,
porque desta maneira o Senhor vai se manifestar de uma forma sobrenatural na vida do crente, para que nós possamos ser guiados em toda a verdade e entendamos qual é de fato aquele Espírito, aquela fonte, né, que está manifestando daquela maneira. Portanto, meus irmãos, eu queria dizer que o dom de discernimento de espíritos é uma manifestação sobrenatural no crente. É uma manifestação do Espírito de Deus na vida do cristão e tem o objetivo de revelar se uma determinada manifestação provém do homem, do diabo ou de Deus. Que Deus os abençoe, que Deus derrame graça sobre a vida de vocês. Eu espero que em breve nós possamos estar reunidos no templo para que possamos dar continuidade aos estudos bíblicos e aprender mais a palavra de Deus. Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor.